que graça e paz. Espero que vocês estejam se cuidando, usando a máscara, estando distantes, distanciados, se cuidando com álcool, lavando as mãos, enfim, tendo todo esse cuidado para que a gente em breve possa estar junto, possa estar fazendo aquilo que a gente gosta, que é estar perto, que é estar abraçando. Eu que gosto de abraçar, sinto muita saudade da igreja, sinto muita saudade de vocês, meus irmãos. E hoje me foi incumbida aí essa tarefa de trazer uma reflexão, como eu sempre falo. Eu não sei pregar, mas dentro do que a gente lê, dentro do que a gente aprende, dentro do que a gente busca mais de Deus, né? A gente vai pegando um pouquinho e aí eu vou compartilhar o que eu tenho lido com os irmãos, que é Pedro, e a gente vai estar tratando isso junto aí, tá? Eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia em 2 Pedro. A gente vai estar lendo o capítulo 1 e também somente o capítulo 1, tá? 2 Pedro, capítulo 1. E a gente vai estar falando de Pedro. Quem era Pedro? Pedro era um líder, né? Começou como discípulo. E o que é ser um discípulo? Um discípulo é um aprendiz. É um aprendiz de um mestre. É um cara que está estudando de um mestre, né? Ele tem um líder, ele tem uma pessoa ali na frente e ele aprende dele. Nós somos discípulos de Jesus e aprendemos do mestre, do nosso mestre maior, que é Jesus. E Pedro, ele foi um discípulo e depois foi apóstolo. E o apóstolo, ele quer dizer enviado. Para que ele foi enviado? Ele tinha uma missão, né? É até interessante que na primeira epístola de Pedro, ele vem falando, né? Vou te dizer aqui, ó. Eu, Pedro, sou um apóstolo em missão por Jesus, o Messias, escrevendo aos exilados dispersos nas regiões do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da província da Ásia e da Bitínia. Enfim, ele era um apóstolo enviado. Enviado para quê? Qual era a missão dele? A missão dele era proclamar o evangelho, levar a boa nova que era Jesus a todos. Essa era a missão de Pedro. E ele tinha um chamado, ele tinha um chamado. E mais do que isso, né, mais do que o caráter dele, ele sabia que ele tinha um chamado, ele sabia que ele tinha uma missão. Né, além de ter aprendido do mestre, ser enviado para o que ele aprendeu do mestre levar, né, para o outro. E é desse camarada de Pedro que a gente vai estar aprendendo hoje. E eu achei tremenda essa leitura, esse texto, né, de 2 Pedro, que falou muito ao meu coração. Qual é a nossa missão? Qual é a nossa missão? Qual é a sua missão? Qual é a minha missão? Nossa missão é proclamar, sim, o amor de Deus, é andar, viver o evangelho, a boa nova que Jesus nos apresentou. E viver, falar, né? E é até interessante porque eu lembro sempre de uma frase que eu ouvi num culto de missões, um pastor que falou: pregue o evangelho, se necessário for, use palavras. E eu acho interessante ou seja, com o meu próprio agir, com o meu próprio andar, meu ato, eu já estou proclamando, eu já estou mostrando a Cristo. Eu não só preciso falar, né? Então vamos lá, em 2 Pedro, capítulo 1. Eu, Simão Pedro, eu vou ler na minha Bíblia, que é a versão, a mensagem, tá? Embora eu sei que alguns não gostam, mas é uma versão que eu acho muito poética, eu sempre falo isso, e eu gosto muito. Então, eu, Simão Pedro, sou servo e apóstolo de Jesus. Escrevo a vocês cuja experiência com Deus
foi tão transformadora quanto a nossa. E tudo por causa do relacionamento e da intervenção direta do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz a vocês enquanto se aprofundam na experiência com Deus e Jesus nosso Senhor. E lá no verso 3 ele vem dizendo assim: tudo que diz respeito à vida que agrada a Deus nos foi dado milagrosamente quando tivemos permissão de conhecer pessoal e intimamente aquele que nos chamou para Deus. Quem é esse cara? Quem é esse cara que nos chamou para Deus? Chamou Pedro, chamou aquele povo naquela época, e que chama a gente, que chama eu e chama você. Quem é esse cara que nos chamou para Deus? Eu achei o máximo. É Jesus, né? E aí ele vem dizendo a melhor convocação que já receberam, a melhor convocação que eu e você a gente recebeu, foi ser chamado através de Jesus para Deus. Também recebemos promessas extraordinárias e transmitimos a vocês sua participação na vida de Deus depois de terem voltado as costas para um mundo corrompido pela cobiça. Portanto, não percam tempo em edificar sobre o que receberam. O que você recebeu de Deus? A missão que você tem. Qual é a missão que eu e você a gente tem? De Deus, que Jesus nos passa, nos chamou para Deus. E aí Ele, como Deus, nos passa. Qual é a nossa missão? Portanto, não percam tempo em edificar sobre o que receberam, preenchendo a base da fé com, olha só, irmãos, com bom caráter, entendimento espiritual, disciplina vigilante, paciência entusiasmada, admiração reverente, amizade calorosa e amor generoso. Cada dimensão interagindo com as demais, ou seja, eu tenho todas essas virtudes interagindo uma com a outra. Entendimento espiritual interagindo com a disciplina, paciência interagindo com amizade, admiração interagindo com o amor. E tudo isso, todas essas virtudes se interagindo. E isso preenchendo a nossa fé, preenchendo a base da nossa fé. Com essas qualidades ativas e aperfeiçoadas em sua vida, a grama não vai crescer debaixo dos seus pés, nem um dia passará sem a sua recompensa enquanto vocês amadurecem na experiência com o Senhor Jesus. É momento da gente amadurecer, é momento da gente crescer. A gente está esse tempo aí parado, mas a gente não pode deixar passar desapercebido o seguinte: é um tempo sim, onde a gente se afasta do templo, a gente se afasta um do outro, né, por um motivo justo, que é saúde, né, corpo, mas crescendo em experiência com Deus ainda na sua casa, crescendo em aprendizado, conhecimento de Deus ainda na sua casa. Não só através dos vídeos, das pregações, mas também através de cada leitura que o irmão coloca no zap, de cada verso que um passa para o outro, áudios, mensagens, palavras. Nisso tudo a gente aprende, mas também o momento da gente parar e dentro da nossa casa, junto com a nossa família, a gente está fazendo também um momento de aprendizado de Deus, de se achegar mais a Ele. E essa é a nossa missão, a gente aprender mais dele, conhecer mais dele e continuar falando e vivendo dele, até mesmo na nossa vizinhança. Enfim, e aí eu pergunto a você, sua missão qual é? A gente não pode abrir mão do nosso chamado, fomos chamados para Deus.
E a gente tem que continuar nessa missão aí, de estar aprendendo mais do Senhor. Você pode, de repente, estar num momento assim ruim, a gente tem notícias ruins, perdas, lutos, danos que entristecem o nosso coração. Óbvio, somos humanos. Mas a gente não pode esquecer quem é a nossa esperança. Alice, um dia desse, até colocou um texto em Jeremias. Eu não vou lembrar agora para colocar, até separei, mas não vou lembrar agora. E Jeremias, ele vem falando toda uma parte onde Deus vem falando com aspereza, onde você olhava, mas no final da leitura traz uma esperança, um conforto ao coração. Então, quem é a sua esperança? Apesar de estar com tudo difícil, a gente tem desempregos, a gente tem mortes, a gente tem lutos, a gente tem perdas, tantas coisas ruins que têm acontecido ultimamente e infelizmente, irmãos, a gente vai ter muito mais notícia ruim. Mas quem é a minha esperança? Quem é o meu socorro, o meu auxílio, o meu protetor? Quem é? Eu sei em quem eu creio e que por minha causa ele se levanta. Eu tenho ido trabalhar todos os dias e assim, meu coração fica aflito de ir às ruas e aflito por mim, aflito pela minha família, muito mais pela minha família, por aqueles quem a gente gosta. Mas eu sei quem é a minha esperança. Eu sei que a misericórdia dele todos os dias se renova na minha vida. E renova-se na sua vida também. Então, qual o seu chamado? Qual é a sua alegria? Qual é a sua esperança? Continua firme aí junto. Eu trouxe essa leitura porque tem me trazido esperança, tem me trazido alegria ao coração. Saber que a gente tem um Deus que se preocupa com a gente, que nos chama para Ele, nos dá uma missão de falar do amor dEle, missão de se achegar ao outro, de fazer o outro feliz, de ter um cuidado com o outro. Até tem lá em 1 Pedro, eu separei até um versículo, irmãos. 1 Pedro, capítulo 4, verso 7. Tudo neste mundo está para ser consumado, portanto não tomem nada como certo. Mantenham uma vida de oração. Acima de tudo, amem uns aos outros, como se a vida de vocês dependesse disso. O amor resolve praticamente qualquer situação. Sejam prestativos em dar uma refeição ao faminto, uma cama ao sem-teto, e façam isso com alegria. Sejam generosos com os dons que Deus concedeu a vocês e permitam que todos participem deles. Se palavras, que sejam palavras de Deus. Se ajuda, que seja uma ajuda sincera da parte de Deus. Assim, a brilhante presença de Deus se tornará evidente em tudo por meio de Jesus. E Ele que recebe o crédito, na condição de quem é poderoso em tudo, para sempre, até o fim dos tempos. Então, lá no capítulo 4, verso... deve ser o 20, irmãos. Então, se vocês acham que a vida está difícil porque estão fazendo o que Deus mandou, fiquem tranquilos. Confiem nele. Ele sabe e sempre saberá o que está fazendo. Então vamos confiar nas misericórdias de Deus. Fica firme aí no seu chamado, na sua missão de levar a boa nova que é Jesus, a sua família, ao seu vizinho, aos seus amigos. Fica firme ali, porque a misericórdia dele se renova todos os dias e são novas todos os dias. Então fica em paz. Precisando de ajuda? Conta com a gente, comigo e com a minha família, tá bom?